Olá a todos, tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa aula introdutória de toxicologia, tá? Nas aulas passadas nós iniciamos a respeito, né? Aqui a gente vai acabar falando, né? Até porque a gente está aqui com um novo slide, né? E uma nova sequência. Mas tudo que eu falar a respeito aqui da parte introdutória de toxicologia é bom que serve como uma revisão e também para aqueles que não conseguiram assistir nem mesmo no portal do NEAD. Vamos passar aqui os slides. Vocês sabem que de praxe sempre demora um pouquinho para carregar, né? Mas vai carregando aqui. Vamos esperar um pouquinho. Então, vamos lá, gente. Conforme eu falei para vocês, essa aula introdutória, ela tem muitos objetivos, né? Aqui eu estou destacando os 3 principais. Então, nessa aula, é importante que a gente conheça, né? Conheça, mas eu diria assim, até que relembre alguns conceitos básicos. Comentei com vocês, até porque esses conceitos vocês já viram eles em outras disciplinas e até mesmo em farmacologia. Vamos ver que a toxicologia ela tem divisão e finalidades, tá? E também tem áreas de atuação, ok? Vamos aqui passar o slide. Comentei também na aula passada sobre a nossa bibliografia básica. Então, foi daí que foi tirado essa aula aí do CES Yoga. E a gente está em parte do capítulo 1, que é a parte 1, ok? Essa aqui é a terceira edição, conforme vocês estão vendo aí na capa do livro, mas reforço que na Fibra vocês têm a 4ª edição, que é de capa verde, tá? Vamos lá. Toxicologia, gente, ela é uma ciência que estuda aí os efeitos nocivos decorrentes da interação de substâncias químicas com o organismo. Então, o que a gente viu aí nas aulas passadas, né, em relação a esse conceito tão importante aqui? É o seguinte, então, eu tenho elementos, na verdade, eu defino toxicologia como uma ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes aí da interação de substâncias, eu consigo visualizar esse conceito nessa pequena figura aqui, né, nesse pequeno esquema, aonde a gente tem o agente químico, né, aqui, interagindo com o sistema biológico. E essa interação estava causando aí o efeito tóxico, tá, gente? Lembrando para vocês, então aqui a disciplina é toxicologia, então tudo que a gente for, de certa forma, avaliar e conversar aqui verificando a questão da toxicidade das substâncias químicas, tá, gente? Então, na farmacologia, quando tem interação aí de uma substância, no caso o fármaco, com o sistema biológico, a gente tem realmente um efeito, né, que é o efeito esperado, o efeito terapêutico. Aqui na toxicologia, não. Normalmente, o que se vê? É que quando eu tenho a interação de toda e qualquer substância química interagindo com o sistema biológico, isso pode causar um efeito tóxico. E esse efeito ele é conhecido como intoxicação. Quais são as finalidades da toxicologia? Bem, ela sendo uma ciência aí que nasceu da farmacologia, tá? Ela tem como base, né, como função, principalmente prevenir, tá, gente? Também, conforme está escrito aqui, é prevenir, tratar e diagnosticar. Mas principalmente prevenir. Por quê? Toda vez que a gente conhece as substâncias químicas, tá? Com certeza, nós vamos prevenir intoxicações. Tá, gente? Então, por isso que ela é uma ciência muito importante. Eu diria que a prevenção aí em termos eu conheço a substância, se eu não conheço eu vou estudar, tá? Para justamente eu prevenir intoxicações. Ou, se a intoxicação acabar acontecendo por uma exposição, nós vamos ter ferramentas, muitas das vezes, para tratar e também para diagnosticar. Vamos passar aqui os slides. Tem hora que vai passar mais rápido, tem hora que vai passar mais lento. Vamos aguardar um pouquinho.
Eu acho que é porque é para você bastante aí sobre finalidade, né, gente? Então, olha, gente, essa aqui é a parte que eu inseri um pouquinho, que é a parte da história, tá, gente? Na verdade, eu tinha até um outro slide onde eu colocava muito mais bem detalhado, de certa forma, a história aí da toxicologia, tá? Mas eu tentei resumir isso para vocês. Por quê? Até porque no primeiro capítulo do Sesi Yoga, ele fala logo do ponto da questão da história, né? Então, aí ele vai traçando, né, uma linha de tempo para falar aí dos vários personagens que contribuíram para a toxicologia e até mesmo achados escritos, tá, gente? Então, aqui, eu vou passar aqui para vocês entenderem. Então, percebam que a toxicologia, né, para alguns autores, né, ela é estudada aqui numa linha de tempo, né, a idade antiga até a idade contemporânea. Então, quando a gente olha para cá, né, para a parte da idade antiga, essa aqui que eu estou marcando com X, a gente vê, né, que os estudos eles se voltavam muito para a questão do aspecto médico legal, principalmente aí na Grécia, né, e já na Roma, esses estudos relacionados aí aos tóxicos estavam relacionados com a área criminal em Roma, né? Então a gente vê, eu sempre falo para os alunos que a gente sempre vê isso muito em séries, né, ou novelas de época, ou até mesmo filme, né, antigos que trata da Grécia e da Roma, mostrando também esse aspecto aí, principalmente criminal, né, onde reis e rainhas muitas das vezes eram envenenados, não só os reis, né, mas principalmente eles eram alvo. Na Idade Média, gente, ela já ganhou um cunho mais criminal, tá? Enquanto na Idade Moderna, ela já ganhou um cunho mais de aspecto científico, e na idade contemporânea ela foi consagrada, né, como uma ciência, que ganhou o nome aí de toxicologia, ou seja, o estudo do tóxico, tá? Então percebe que a gente tem, né, toda uma linha de tempo tentando explicar aí como essa disciplina, né, como essa ciência ela foi se formando ao longo da nossa história da humanidade. Vou passar aqui o slide, tá, gente? Se a gente estivesse na aula presencial, tá? Eu iria passar esse vídeo aqui para vocês, mas eu tô deixando o link, tá? Desse vídeo. Por quê, gente? Ele é um vídeo que trata um pouquinho da história da farmácia. O nome do vídeo é chamado Mundos Invisíveis, a Descoberta dos Antibióticos, História da Farmácia. E por que eu escolho sempre ele? Porque ele vai fazer um histórico muito bom a respeito aí de diversas pessoas, assim, pesquisadores famosos que contribuíram aí para a história da farmácia, tá? E se vocês forem olhar na literatura básica aí de vocês, ok? Vai ter um que ele vai falar bastante, que é aqui na literatura básica, ele vai citar, que é o Paracelsus, tá? E a sua famosa e célebre frase que dizia que o que faz a diferença de um remédio e um veneno é a dose. Então foi Paracelsus. Então vale a pena ver esse vídeo aí, porque fala bastante aí de Paracelsus contribuindo aí para a história da farmácia e também contribuindo, por sua vez, para a história da toxicologia, tá, gente? Aí eu não vou compartilhar aqui, até porque fica pesado. Uma vez eu tentei em uma aula compartilhar um vídeo para passar online, mas deu tudo errado, tá? Então, eu gostaria que vocês pudessem ver esse vídeo, não é um vídeo muito longo. Ah, e detalhe, lembrando, esse vídeo, ele é de uma série da Globo, tá? Então, muito bacana mesmo, o Mundo Invisível, a Descoberta, né, dos antibióticos, mas também tem um vídeo, por exemplo, que fala vamos dizer assim, a gênese da química, né, que acaba aí se consolidando um pouquinho aí junto com a história da farmácia, tá, gente? Vamos passar aqui o slide e o nosso vídeo. Bem, gente, aqui um pouquinho do resumo da história da toxicologia. A gente vai traçar, né, falar de algumas pessoas que contribuíram aí na Idade Antiga. Então, a própria literatura de vocês fala, né, que do papiro de Herbes. E o papiro de Herbes ele é bem famoso, porque eu acredito que na farmacologia e outras disciplinas têm falado dele, né? E no Egito se tinha a ideia divina do veneno. Então,
Herbes no Papiros, na 1500 a.C., tinha informações sobre receitas de morte, a base de ópio, de chumbo, cobre e também venenos de animais, tá, gente? Então, por isso que também quando a gente estuda a toxicologia, conforme aquela nossa linha do tempo, na Idade Antiga a gente tem esse aspecto dela criminal, tá? Na Grécia, gente, né? Na Grécia tem ideia médica legal. E aí a gente tem várias pessoas que contribuíram, Sócrates, Hipócrates, Teofrastos, Discórides e Nicandro, né? Cada um deles aí, na sua época, que vocês estão vendo, antes de Cristo, contribuíram. Sócrates, conforme está escrito aí, acompanhando o slide, ele foi condenado à morte com cicuta, tá? Hipócrates, ele fazia e estudava a relação de venenos versus a toxicologia clínica. Teofrastos, né, teve um livro aí, que é o Plantaro, que fazia, por exemplo, referência já a plantas tóxicas. E Discórides fez a classificação de venenos, né, desenhos e descrições e os dieméticos em intoxicações. E Nicandro fez poemas, né, sobre venenos e antídotos. Aí a gente tem aí o nome do livro dele, né, Tueric e Alex Farmaca, desculpa. A gente também não deixou de citar lá na nossa linha do tempo, Roma, né? Roma já tinha essa ideia mais criminal, né, questão política, né, que a gente comentou aí do envenenamento. Então, Mitridates, ele fazia experimentos de intoxicação aguda, né, com escravos, e aí ele tentava fazer antídotos. E aí um muito famoso aí é o Mitridático, né, que era um antídoto à base de gordura de víbora, tá, e outras plantas. É um antídoto bem gorduroso. Sula, né, Lex Cornélia, para punir, né, de certa forma, nessa época de Sula, foi justamente para punir envenenadores. Né? Então, por quê? Lembra lá que Roma tinha uma questão da ideia criminal. Então, os venenos começaram a ser estudados e, por conta do aparecimento, né, de muitas mortes por envenenamento, começou-se a criar leis para poder punir, né, esses envenenadores. Tá? E Nero usou o veneno para matar britânios, né, seu meio-irmão, por causa de questão política e de poder. Tá, gente? Vamos passar aqui o slide. Aí na Idade Média, né? Na Idade Média, conforme a nossa linha do tempo, ela também tem uma fase criminal. Então, a gente viu aí que tem envenenamentos ditos profissionais. Na Itália, a gente tinha Tofana, que acabou usando cosméticos à base de arsênio. Na França, nós temos a Marquesa de Brivilés, que testava, na verdade, as suas misturas venenosas, principalmente aí em crianças. Tem Catherine, uma envenenadora profissional na corte de Luís XIV, aí, ou seja, só ela foi responsável aí pela morte de mais de 2.000 crianças. E por isso que se teve uma instalação de comissão judicial denominada de Câmara, né, ardente, para punir esses envenenadores, né, para te ver como a questão ainda na Idade Média tinha um cunho muito forte criminal. Na Renascença, a gente tem Paracelsus aí, olha aí, de 1493 a 1541, tá? Começou aí a ideia médica e científica. Justamente, gente, parando aqui em Paracelsus, tá? Todo livro de toxicologia na história acaba falando dele, porque Paracelsus contribuiu para a toxicologia, mas também contribuiu muito para a história da farmácia. E por que eu estou falando da história da farmácia? Que é para você justamente linkar, ou seja, fazer a ligação da referência que eu estou falando de Paracelsus com o vídeo, tá? Que eu pedi para vocês verem no YouTube. Então, ele fez muitos experimentos, gente, muito. Vocês vão ver, né? A Globo teve o cuidado de mandar um repórter, né, lá no museu, né, para verificar essas pesquisas. Se vocês forem ver, os livros são bem grossos aí, né, com os experimentos de Paracelso. Então, Paracelso, conforme a gente escreveu aí, ele faz experimentação para o conhecimento, né, dos agentes tóxicos, essa sigla AT, agente tóxico. Foi ele que fez diferenças entre propriedades terapêuticas e tóxicas, às vezes distribuídas apenas pela dose, aquela frase que eu acabei comentando com vocês no início da aula.
E ele também contribuiu na avaliação das propriedades terapêuticas versus ação tóxica, tá, gente? Aí vocês vão ver o vídeo que Paracelsus ele contribuiu bastante porque ele era pai de alquimista, logo ele era alquimista. Então você sabe que a alquimia foi, de certa forma, os estudos que norteavam aí a alquimia deram início a uma ciência que hoje a gente conhece, que vocês amam aí de coração, que é a química, tá? E é claro, na Revolução Industrial, em 1775, tá? A gente, a partir, né, do contato de trabalhadores com a indústria, começaram a surgir as doenças profissionais. E por que a gente toca essa questão de doenças profissionais aí no histórico da toxicologia? Porque, a gente vai ver, né? Quem já viu ou quem vai ver, que a toxicologia ela tem uma área de atuação que é a área ocupacional, né? Que ela se preocupa com as substâncias que são colocadas no ambiente de trabalho, né? E esses trabalhadores sendo expostos, causando intoxicações, né? Ou seja, danos biológicos ao organismo aí dos seres humanos. Vamos passar aqui o slide, já sabe que demora um pouquinho, às vezes até 30 segundos, né, para passar, mas a gente consegue. Vamos lá. Temos aí nossas dificuldades, mas a gente continua. Gente, enquanto não está passando o slide, falando um pouquinho da questão do histórico, não esqueçam de acompanhar também na nossa literatura, né? Vocês vão ver que na nossa literatura básica que eu dei para vocês, existem alguns nomes que estão em negritos, tá, gente? Existem alguns nomes aí que estão em negritos. Tá voltando aqui, tá normal o nosso slide, que bom. Que é justamente de pessoas aí que contribuíram da toxicologia, olha, Hipócrates, Teofrasto, Dioscórides, né? Mitridates, tá? Vai. Gente, vamos entrar na parte de conceitos básicos, né? Eu sempre gosto de fazer essa aula mostrando o conceito e pedindo para que o aluno veja se ele se lembra, né? Então, talvez esse aqui não, né? Porque é um conceito mais usado aí na toxicologia. Qual é o conceito, professora? É o conceito de agente tóxico, tá? Então, o que é o agente tóxico para a gente? É uma entidade química capaz de causar dano a um sistema biológico, alterando seriamente uma função ou levando à morte. Então, gente, quando a gente fala em entidade química, é toda e qualquer substância. Então, se essa substância ela interage com o sistema biológico e ela vai alterar, né, esse sistema fisiológico, que é normal, né, o que vai acontecer? Alterando, né, esse aspecto normal, fisiológico, pode causar intoxicação, tá, gente? Uma intoxicação não necessariamente vai levar à morte, ok? Foi por isso que a gente colocou aqui, alterando seriamente uma função ou levando à morte, tá, gente? Então, nunca se esqueça, falou de agente tóxico, ele é toda e qualquer substância, por isso que a gente colocou aí uma entidade química. Um exemplo agora que eu coloquei para vocês aí, ó, o ácido clorídrico, tá? Se ele entrar em contato com o nosso sistema biológico, ele vai causar dano. Aí, pelas siglas, a gente já está vendo, pelas figuras, a gente está vendo, né, que ele é corrosivo e ele é irritante. Ok? Deu para entender isso, né, gente? Qualquer dúvida, depois vocês me chamam no privado. Até porque a gente não está online, né? Mas no privado vocês podem. Uma outra coisa importante que vocês vão ver em termos de conceitos aqui, conceitos básicos, tá? O agente tóxico, ele também tem um sinônimo, tá, gente? Então, ora alguns autores vão falar agente tóxico ou toxicante, tá? Então, pode ser uma ou outra coisa. Porque se eu perguntar na prova assim, o que é o toxicante? Aí a professora não falou que é o toxicante. Não, toxicante é a mesma coisa que agente tóxico, ok? Então, vamos passar aqui. Temos um outro conceito. Se eu estivesse aí com vocês em sala de aula, eu ia ler esse conceito para vocês. Gente, o que é? De que se trata esse conceito? É toda substância capaz de modificar ou explorar o sistema fisiológico ou o estado patológico, com ou sem intenção de benefício do organismo, né? Parece uma brincadeira, né? De quem é esse conceito? Vocês acertariam?
3 segundos. 1, 2, 3. Pensa aí. Então, olha só, gente. Esse conceito, ele trata da droga. Então, quando a gente fala de droga, é toda e qualquer substância capaz de modificar ou explorar nosso sistema fisiológico, tá, gente? Ou nosso estado patológico, conforme aí está escrito. Mas, quando se fala de droga, é sem intenção de benefício do organismo. Só sem? Não, com. Então, percebe que quando eu tenho esse termo aí, né, escrito droga, droga vai ser qualquer substância. Ela vai alterar meu estado fisiológico normal? Vai. Mas esse estado pode ser, por um lado, benéfico, como também, por um lado, maléfico. Inclusive, pode ou não levar à morte, tá, gente? Aí a gente tem um exemplo, por exemplo, um chazinho aqui da vida. Então, olha aí, um chazinho. Ele é considerado uma droga? É, lembra lá, droga é toda e qualquer substância. O chá pode? Pode. Por lado benéfico, pode. Mas também, dependendo aí das quantidades, exposição, né, pode levar também para o lado maléfico, tá, gente? Diferente lá na toxicologia, quando a gente fala do fármaco. O fármaco, ele é uma substância conhecida, porém, ele tem o seu lado o quê? Intenção benéfica, ok? Ah, detalhe, vale ressaltar que também esse termo droga, ele é utilizado, né, de uma maneira geral para uso, né, como cocaína, gente. Então, ele dá tipo de finalidade. E se eu falasse definida, capaz do sistema fisiológico ou estado patológico em benefício do organismo receptor. Olha só, diferente do que a gente viu lá passado, no slide passado, também se tratava de toda e qualquer substância química, né? Só que essa aqui é uma substância química bem definida, então ela é bem estudada, que vai explorar nosso sistema fisiológico, né, ou patológico. Mas qual o que a gente deseja, né, como ponto final? É o benefício. Ora, claro, então, esse aí é quem? É nosso fármaco. Então, o fármaco, gente, ele já é uma substância que vem sendo estudada, então se conhece muito bem a estrutura química dele, né? Diferente da droga. Ou das drogas, por exemplo, lá a gente deu exemplos, né? No caso, um chá, né? Que pode várias substâncias juntas, ok? Mas quando se trata do fármaco, normalmente é uma substância conhecida que já foi isolada dentro do medicamento. Química, para lembrar vocês, tá, gente? Vamos ver outro agora, dos principais conceitos ao longo aí da orgulho. E aí vocês já acertaram todos os conceitos, tá? Agora não vale olhar nos slides que eu já mandei. Outro conceito. São produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, segundo a definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos parar também para pensar aí uns 5 segundos? De que conceito é esse? Né? São produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos e elaborados. Esse aí também acredito que vocês não iriam errar, né? Quando a gente fala de produtos que são tecnicamente obtidos e elaborados, né, e que normalmente têm uma forma farmacêutica muito bem definida, a gente está diante de quem aí? Dos nossos medicamentos, tá, gente? Então, não tem erro. Falou de produtos farmacêuticos que são tecnicamente obtidos ou elaborados, e se tem uma forma farmacêutica bem definida, nós estamos diante aí do conceito de medicamentos. Vamos ver se tem outro aqui que eu coloquei para vocês. Vamos lá. Olha aí. Ah, passou, não vale. Apertei com tanta força que passou. Agora vamos deixar, né? Vamos deixar. A gente está gravando aqui, olha aí. Veneno, tá, gente? Esse seria o próximo. Popular é uma substância química que provoca intoxicação ou morte, né? Proveniente de animais. Eu botei animais e animais, mas é proveniente de animais. Então, normalmente, quando é proveniente de animais, a gente diz que é veneno. Mas, normalmente, a gente fala popular, né? Porque é muito conhecido, mas também é uma substância química. E o veneno, ele vai provar uma intoxicação, tá? Mas pode levar à morte? Pode, ok? Gente, aqui só para a gente ainda na parte de conceitos básicos, né, e de exemplo aí de várias substâncias, eu destaco um pouquinho o arsênio, né? Olha só, como é importante a gente estudar a toxicologia,
Porque, olha só, no caso do arsênio, só para vocês terem uma ideia, usado há muito tempo, olha aqui, né? Essa figura mostra aqui, eu tirei de um artigo, né, que fala aí da história do arsênio, né? E ele já foi até usado aí como na terapêutica, tá, gente? Ao longo da nossa história. Hoje nem pensar, né? Então, gente, olha aí o arsênio. Ele vai absorvido pelo organismo humano, principalmente por inalação e ingestão. Aí os compostos orgânicos de arsênio, eles são menos tóxicos que o inorgânico. O arsênio inorgânico, né, ele é trivalente, que é esse aí que a gente está vendo no slide. 3+. E aí ele vai interagir fortemente com grupos sulfidrilas de moléculas orgânicas, né, no nosso caso. E aí diversas enzimas são afetadas com isso, ocasionando danos em vários sistemas celulares. Então, só para vocês terem uma ideia, basta uma dose, olha aí, de 140 miligramas, tá, de arsênio inorgânico, trivalente para causar a morte aí de um ser humano adulto por dano à respiração celular em poucas horas ou dias, tá? Agora, numa intoxicação mais leve dele, olha só aqui, eu coloquei essa figura, vou fazer minha seta aqui toda torta. Olha aí, ele pode causar, como ele se liga, né, fortemente a esses grupos sulfidrilas, onde a gente tem muita presença de grupos sulfidrilas também são em queratina, né? Então a gente sabe que na pele também tem queratina. E olha só o que ele causa, gente, essas manchas aqui. Essa aqui é uma pessoa que entrou em contato aí com arsênio. Olha como é que ficou manchado. Essas manchas podem até virar feridas, né? Lembra que ele vai causar dano, tá? Na respiração celular, a nível aí de mitocôndrias também. Ok, gente, então percebam o que a gente está traçando aqui, né? Eu diria assim, uma coisa mais até organizada do que da aula passada. Na aula passada eu falei bastante sobre da toxicologia, né? Como ciência, falei das fases, acredito, de exposição, mas eu tinha esquecido, né, de colocar um pouco do histórico. Então, por isso que eu voltei essa aula aqui, e fica como uma aula de revisão, já falei para vocês, né? Para a gente ir seguindo aí o nosso programa. Olha só, lembra lá que eu falei para vocês, toxicologia, didaticamente, para a gente estudar melhor, ela tem uma divisão, tá? E essa divisão são 3. A gente tem toxicologia analítica, a gente tem toxicologia clínica e também a gente tem a toxicologia experimental. Então, a analítica é bem fácil, porque ela estuda a questão da detecção do agente tóxico, né, ou de parâmetros relacionados. A toxicologia analítica, conforme eu falei para vocês, ela usa as ferramentas de quem? Da química, né? Seja ela da química qualitativa ou quantitativa, tá bom? Para quem quiser acompanhar aí no livro, né, era na página 7, né, do livro que eu dei para vocês. Então, ele fala bem aí da toxicologia. Então, ele é bem enfático quando diz assim, que ela trata da detecção do agente químico ou de algum outro parâmetro relacionado à exposição ao toxicante, ou agente tóxico, em substâncias tais como fluidos orgânicos, alimento, água, ar, solo, entre outros, com o objetivo de prevenir, diagnosticar as intoxicações, tá, gente? Então, olha aí, a toxicologia analítica, muito importante, porque ela trata da gente determinar, muitas das vezes até quantificar esse tóxico nas mais diversos tipos de amostra, tá? A gente tem também aí a toxicologia clínica, tá, gente? É uma área bem mais médica, conforme eu falei para vocês. Ela detecta aí, trabalha com a questão de detectar os sintomas tóxicos do organismo, né? E trabalha com a questão de sinais e sintomas clínicos. E a gente tem a toxicologia experimental, tá? Para quem está aí na área de pesquisa, né? Trabalha com a questão do estudo do mecanismo de ação do agente sobre o sistema biológico, não só o mecanismo de ação, mas também quando se trata de toxicologia experimental, normalmente também se quer saber outros aspectos, né? Não só os efeitos adversos, eu falo, mas também a parte da toxicocinética e também da toxicodinâmica. Tá ok, gente? Até comentei para vocês que eu coloquei essa parte de toxicologia experimental, eu coloquei aqui o desenhinho do rato, né? Aberto aqui, ó, sendo estudado. A gente vai ver com calma depois um pouquinho dessa parte da questão da toxicologia experimental quanto aos testes
tá? Que são realizados em laboratório. Falei para vocês também que a toxicologia, ela tem áreas de atuação, né? A gente tem aí a toxicologia ambiental, que estuda aí os tóxicos no meio ambiente, a ocupacional, ou seja, as substâncias químicas presentes no ambiente de trabalho. Nos alimentos, olha aí, a social, que eu falei para vocês aqui o desenho, né, das drogas de abuso, a gente deu exemplo aí de cocaína e maconha. A gente também tem a toxicologia de medicamentos, que eu comentei com vocês, estuda os nossos medicamentos. E o CES Yoga não tem esse daí, mas eu trouxe para vocês, que é a toxiconologia, né, que se preocupa aí com o estudo de substâncias produzidas por animais peçonhentos, tá bom? E é claro, nas aulas passadas a gente acabou entrando aí também nas fases da intoxicação. Não na fase 2, 3 e 4, né? O que eu comecei a comentar com vocês foi a fase 1. Então, toxicologia. Até enfatizei muito isso na aula passada para vocês. Toxicologia, 3 divisões. Áreas, 5 áreas importantes. E fases, 4. Tá, gente? Por quê? Essa aí é considerada, na verdade, as fases de intoxicação. Então, nós, seres humanos, podemos nos intoxicar, sim. Tá? Então, quando eu me exponho a uma substância química, ou seja, eu tenho contato com essa substância química, isso pode me levar até a fase 4, né, que é a fase clínica propriamente dita, onde a gente vai ver os sinais e sintomas clínicos, tá, gente? Então, o que é a fase 1? A fase 1 é a fase da exposição, é a fase do contato com o meu agente tóxico. A fase 2 é a fase da cinética, então se estuda o movimento do tóxico no nosso organismo. A 3, a questão da ligação desse agente tóxico com o receptor. E o 4, que é uma parte mais médica, conforme eu comentei para vocês, é a parte clínica, né? Onde o médico está aí presente, olhando essa questão dos sinais e sintomas, tá, gente? Então, olha só, comentei um pouquinho essa figura que está aqui embaixo, onde a gente pode ter aqui quem? O toxicante, né? Toxicante, qual é o sinônimo de toxicante? É tóxico. Esse toxicante, gente, percebe que ele precisa ter, né, disponibilidade química. Essa questão da disponibilidade química, conforme eu mencionei para vocês, a gente estuda aí na fase 1, que é a fase da exposição, é a fase do contato. Se eu me exponho, eu tenho grandes probabilidades, né, de ter o quê? Uma intoxicação. Aqui, ó, tenho essa probabilidade. Então, se eu tenho toxicante, né, que existe uma disponibilidade química, e a gente sabe, se eu me exponho, eu posso ter toxicidade. Na verdade, eu posso ter não gosto nem de falar nisso, tá? Porque, vamos relembrar aqui um pouquinho dos conceitos. Falei nos slides passados para vocês o que é o agente tóxico, né, ou toxicante. É toda e qualquer substância que tem a capacidade, né, que pode, na verdade, causar uma intoxicação. A gente fala do toxicante, ou seja, dessas substâncias químicas em geral, todas elas têm toxicidade. Por quê, professora? Toxicidade é um termo inerente a toda e qualquer substância. Tá entendendo? Então, toda e qualquer substância, conforme eu já expliquei para vocês, ela tem a capacidade de quê? De causar um prejuízo, né? Um dano biológico, diria assim, tá? Isso vai depender, é claro, da minha primeira fase, que é a fase de contato da exposição. Ok, gente? Então, por isso que a gente colocou o toxicante, ele precisa ter uma disponibilidade química, ele tem a sua toxicidade que é inerente a ele, né? Mas também ele precisa estar o quê? Biodisponível aqui, por isso que a gente está falando da biodisponibilidade desse toxicante. Até que a gente vai ver aqui a questão da intoxicação. Olha aqui, de uma maneira até mais didática, também para vocês essa figura já, né? A fase da exposição, que é a fase do contato, e aí a gente tem algumas figuras mostrando essa questão do contato no alimento, pode ser no nosso ambiente de trabalho aqui no laboratório, né? Fazendo algum experimento, tá? Aqui até mesmo na parte do hospital, na clínica, na administração de algum medicamento. Então, tudo isso aí a gente pode considerar como uma fase de exposição. A gente tem aqui a fase da toxicocinética, tá? Fase 2, que aí estuda o movimento desse tóxico no organismo. E a gente tem aí a toxicodinâmica, que se preocupa em entender, né,
ou estudar a interação que existe do agente tóxico com os receptores aí no nosso organismo. Vamos passando aqui o slide. Agora deu uma travadinha, mas vamos esperar. Que no final dá tudo certo. Tem hora que os slides passam que é uma beleza, mas agora. Gente, essa parte aqui, né, já que a gente está falando de fase da intoxicação, eu vou passar rapidamente aqui, até porque eu já expliquei bastante isso nas aulas passadas. Aqui a gente vai começar a caracterizar a fase 1, que é a fase da exposição, ou seja, aquela fase do contato. Então, lembra lá, se eu estou na fase do contato, por isso que eu coloquei no slide, disponibilidade química do agente tóxico que precede a absorção. Né? Só vou ter intoxicação se eu me expor. Mas, lembra lá que a toxicologia é uma ciência que uma das principais finalidades é prevenir a intoxicação. Então, é estudado, né, vários fatores aí que a gente chama de fatores que afetam a disponibilidade. Né? Então, o toxicante, já que a gente está na fase 1, a gente está falando de disponibilidade química, né? Porque toda e qualquer substância é química. Então, será que existem fatores que podem afetar a disponibilidade, né, desse meu agente tóxico? E a gente fala assim, para mais ou para menos, existe essa probabilidade? Existem fatores. Aí, o primeiro que eu comentei para vocês é a dose e a concentração, né? Então, quanto maior a dose, né, ou a concentração, maior é a probabilidade de eu ter uma intoxicação. Falei, gente, também da vias de introdução, né? Então, aqui a gente já tem até né, de certa forma, aqui na ordem decrescente, né? Em termos de vias de administração, aqui eu coloquei como via de introdução. A via de introdução, ela é algo muito importante porque ele é um fator, né, que é estudado com relação da disponibilidade do agente tóxico. Então, percebe, intravenosa é a mais perigosa, né, a fase que a gente chama de contato. Se for direto na veia, com certeza, né, e se for em altas concentrações, nossa, ainda é pior ainda. Com certeza o indivíduo ou o grupo de pessoas ou grupo de indivíduos podem ter um caso de intoxicação até a morte. Então, a via intravenosa, a via intravenosa, ela é maior, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que a disponibilidade aumenta, tá? Vem aí depois a pulmonar, a subcutânea, a intramuscular, a intradérmica, o trato gastrointestinal, e o último é a dérmica, que é a pele, né? Que a gente já testou em cosmetologia. Então, a pele é um órgão aí impermeável, né? Por conta da questão aí dos corneócitos impermeáveis aí com lipídios, né, e desmossomos, tá, gente? Então, não podemos esquecer. Outro, número C, que eu falei para vocês que está relacionado com a duração e frequência, né, com o tempo. Então, eu até coloquei aqui para vocês o benzeno, dei como exemplo, falei para vocês aqui que essas siglas significam aí, é como se a gente quisesse falar em termos de tempo, né, um curto período, um médio período e um longo período, tá? Então, relacionado ao benzeno. Se eu tenho um curto período em contato com benzeno, eu vou ter só perturbações no sistema nervoso central. Já, se for médio, só afeta o sistema nervoso central com diferentes efeitos, né? Mas se for a longo prazo, esse aí é o pior, né? Olha aí, aplasia de medula óssea e hiperplasia de leucócitos, podendo causar câncer, tá, gente? Então, é bem claro isso aí, que quanto maior a frequência, maior a disponibilidade. Dei um exemplo para vocês em aulas passadas, por exemplo, se eu trabalho num laboratório de químicos, né? Trabalho com substâncias químicas. Se eu trabalho 8 horas por dia, o que acontece? Eu vou me expor mais. Sim ou não? Todos os dias, 8 horas por dia. Então, por isso que é importante, comentei com vocês, a gente usar os EPIs, né? A questão da produção individual é muito importante. Quando se trata de químicos, fazer isso dentro da capela de exaustão. Tá, gente? Então, a gente está vendo aí, relembrando, quais são os principais fatores que vão afetar a disponibilidade do meu agente tóxico. Nunca se esqueçam, se cair na prova, vocês vão tirar 10 aí. O outro, falei para vocês, que é a questão da suscetibilidade individual. Causas genéticas, né? Aí existem reações de indivíduo para indivíduos, né? Que são as reações de idiosincrasia. Sexo.
né? A mulher normalmente é mais afetada. A idade, aí eu dei exemplo de crianças, né, que absorvem 50% de chumbo, quando comparada com os adultos, e o peso, né? Para compostos altamente lipossolúveis, a camada de gordura, né, ela segura mais, ou seja, normalmente se eu tenho uma substância que ela é muito lipofílica, é claro que a ideia ela vai ficar lá grudadinha, né, com as gorduras do nosso organismo. Outro fator indispensável que deve ser realmente considerado, né, como um fator que vai afetar a disponibilidade do meu agente tóxico, são as propriedades físico-químicas, tá, gente? Comentei isso com vocês. Então, vou destacar algumas propriedades físico-químicas que para vocês não vai ser difícil entender, né? Já falei, mas aí vocês também já viram isso aí com professores de farmacologia, que é a questão da solubilidade. A solubilidade, ela é definida aí como coeficiente de partição óleo em água, tá, gente? Colocamos aqui a fórmula para mostrar o que é o coeficiente de partição. Na verdade, é a divisão, ou seja, é uma relação que existe entre a fração solúvel no óleo e a fração solúvel na água. Então, imagina, o coeficiente de partição, ele é muito importante, porque ele vai me dar uma ideia se a substância é mais lipossolúvel ou se ela é mais hidrossolúvel, tá, gente? Então, faz essa comparação. Toda vez que a gente pega um número, né, e divide, a gente está no fundo, a gente está fazendo uma comparação, é o que a gente chama na matemática de uma relação, tá, gente? Então, por isso que bem aqui, eu coloquei aqui, quanto mais lipofílico, maior a possibilidade de absorção. Quanto maior o coeficiente de partição óleo em água, maior a possibilidade de absorção. Então, é uma coisa que vocês já viram lá na farmacologia. Então, substâncias que são lipofílicas, elas têm uma facilidade maior aí de atravessar a membrana plasmática. Então, se tem uma maior facilidade de atravessar a membrana plasmática, então ela tem uma maior possibilidade de absorção. Se ou não, muito lipofílica, melhor a facilidade de passar através da membrana plasmática. E isso está diretamente relacionado ou correlacionado aí com o coeficiente de partição, óleo em água, tá? Então, quanto maior o coeficiente de partição óleo em água, mais lipossolúvel é a substância. Se ela é mais lipossolúvel, logo ela consegue atravessar a membrana plasmática com maior facilidade, ou seja, vai ter a possibilidade maior de absorção, tá, gente? Então, percebe que essa questão da propriedade físico-química, né, ou seja, a solubilidade, ela é algo muito importante, tá? Então, a gente para pensar, poxa, a gente está aqui na fase 1, que é a fase do contato. A gente está falando da questão da disponibilidade do agente tóxico, né? Então, quanto mais ele tiver, em termos de, a gente viu em termos de dose, quanto maior essa dose, com certeza, maior a disponibilidade. Mas a gente tem que considerar a solubilidade desse agente tóxico, né? Então, considerando aí as nossas membranas plasmáticas, elas são lipoproteicas, então, se esse meu agente tóxico ele for lipossolúvel, ele vai com certeza passar com maior facilidade, tá, gente? E aí eu comentei com vocês na aula passada sobre os grupos aí que aumentam as propriedades hidrofílicas, tá? Ou seja, afinidade com a água. Em primeiro lugar, em primeirão, aqui a gente tem quem? A hidroxila. Depois a gente tem aí grupos que têm nitrogênio, grupos que têm enxofre, surdila, né, entre outros. Olha só, então aqui dá para a gente ter uma ideia. Tanto que na aula passada eu perguntei para vocês, gente, só olhando para a molécula aí, a gente tem molécula de morfina e de heroína. Qual é que é mais hidrossolúvel? Faça uma análise aí. Né? Então, comparando a heroína com a morfina. Então, a morfina, ela é mais hidrossolúvel. Por quê, professora? Já de quebra, aqui eu já tenho a presença de uma hidroxila, duas, olha aqui, ainda tenho aqui um nitrogênio, né? Também pode facilitar, mas principalmente por causa desse hidroxila aqui. Quanto mais hidroxila tiver na molécula, mais hidrofílica ela vai ser, ou seja, mais afinidade ela vai ter pela água. Diferente dessa aqui, ó, da heroína. Né? A heroína ela tem bastante carbono, só tem um nitrogêniozinho aqui. Então, a morfina ganhou. Vamos passando aqui. Olha só, gente. Outra propriedade físico-química que é muito importante é o tamanho da molécula. Comentei com vocês. Moléculas que são menores, ou seja, são pequenas, elas têm uma maior facilidade aí de atravessar a membrana plasmática. Além do tamanho da molécula,
a forma da molécula também é muito importante. Lembra que eu falei para vocês se ela é linear ou se ela é esférica? Tá ok? Então, percebe que quando ela é linear, com certeza elas conseguem passar mais facilmente através da membrana. Por isso que a gente colocou aqui em vermelho, absorvida mais facilmente do que uma molécula esférica, tá? Então, as moléculas que são lineares, elas têm uma melhor, né? Elas têm uma vantagem em atravessar aí a membrana. Outra propriedade físico-química que a gente viu foi a pressão de vapor, né? Uma propriedade muito importante, principalmente quando a gente está diante aí de substâncias químicas que têm a capacidade aí de evaporar. Então, olha aí a ideia, quanto maior, né, a pressão vapor, maior o número de partículas no ar. Então, maior a disponibilidade química do produto. Até mostrei a nossa tabelinha, né, de várias substâncias aqui, com seus referidos valores de pressão de vapor. Tolueno, éter, cloroformo e benzeno. E a gente vê que o tolueno, aqui, ó, o tolueno, ele tem um valor de pressão de vapor muito maior quando comparado, por exemplo, com o benzeno, tá, gente? E aí, o que eu quero dizer com isso? Lembra lá, quanto maior o valor de pressão de vapor, maior vai ser o número de partículas no ar. Professor, o que isso tem a ver com a exposição? Tem tudo a ver, gente. Então, se eu tenho uma substância que ela tem um alto valor de pressão de vapor, significa que quando, por exemplo, eu abrir essa substância, uma garrafa, vou abrir no laboratório. Então, se ela tem um maior valor de pressão de vapor, então existe uma maior probabilidade dessa substância se espalhar no ar. Então, se espalha no ar, eu vou aumentar o contato. Se eu aumento o contato, eu estou aumentando a disponibilidade do meu agente tóxico. Tá ok? Vamos passando aqui. E aí o exercício, tá, gente? Para quem não fez, vamos retomar aí as nossas aulas. Eu quis gravar, não de uma maneira tão explicada como a gente viu na primeira aula, mas também uma forma de revisão, né, para aqueles que já viram e aqueles que não conseguiram ver, né? Até porque também no dia que a gente estava dando, acho que a primeira aula aí, uma das primeiras aulas de toxicologia, estava tendo problema no áudio, então eu resolvi de novo gravar. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Mas vamos falar um pouquinho aqui do nosso exercício. Olha só, gente. Lembra que eu falei para vocês que a nossa aula, tá? Desculpa. A nossa aula, ela tratava de conceitos e olha só. Percebe que eu posso trazer na prova uma questão de conceito. Então, percebe aí que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 conceitos aí de... né? Conceitos aí que a gente já viu ao longo da disciplina e ao longo aí da carreira de vocês aí de direção do currículo aí das disciplinas de farmácia para vocês. Então, desculpa, quando eu falo marque a opção correta, engasguei com a minha própria saliva, me perdoem, gente. Quando eu falo marque a opção correta, percebe aí que a gente vai falar o seguinte, olha, letra A, eu tenho que analisar para ver se esse conceito ele está certo ou errado. Então, olha só, o agente tóxico, ele altera ou destrói as funções vitais e, segundo alguns autores, é termo para designar substâncias provenientes de animais com função de autodefesa ou predação. Será que esse conceito que ele está falando é um conceito de agente tóxico? Vamos passar para o B. O termo tóxico representa a quantidade de substância administrada a um organismo que é igual à dose absorvida expressa por unidade de peso corpóreo. Será que isso aí realmente vamos dizer, é um conceito, né, tóxico? Quando ele fala o termo tóxico, então ele está dizendo que isso aí é um conceito de tóxico. Letra C. O antídoto é uma entidade química capaz de causar dano ao sistema biológico, alterando uma função, levando à morte sob certas condições de exposição? Será que antídoto é isso? Xenobiótico é o termo utilizado para indicar toda substância estranha ao organismo, mas pode ter efeito benéfico. Será que isso é o conceito de xenobiótico? Desculpa. Toxicidade é a probabilidade de uma substância produzir um efeito adverso em determinadas condições de uso. Então, percebe que a gente está diante aí de vários conceitos que estão meio embaralhados, né? Qual será a resposta certa? Gente, aí eu até coloco aqui de antemão para vocês,
Aí eu passei, eu nem coloquei a resposta para vocês. Ótimo! Eu pensei que eu já tivesse colocado a resposta. Que bom! Vou voltar aqui que eu não coloquei, porque eu quero que vocês respondam aí para a gente poder discutir, tá? Então nem vou responder ainda. Eu pensei, né, que eu tivesse colocado. Normalmente em sala de aula eu sempre coloco uma bolinha vermelha aí para indicar, né? Mas como eu falei para vocês, por que você não está respondendo agora? Porque justamente eu quero interagir com vocês. Quero que vocês aí coloquem isso numa folha de papel, para a gente poder discutir, né, as respostas aí na próxima aula. Então, essa aqui é a nossa primeira questão aí do nosso exercício. Deixa aqui, de tanto eu mexer para lá e para cá, agora o slide até travou. Agora, vamos lá. Gente, associado a isso, e de certa forma, né, até para ajudar aí na questão dos conceitos e responder também a questão anterior, eu quero que vocês também coloquem a definição aí do que é ação tóxica, o que é risco, né, quando se estuda risco dentro da toxicologia, e o que é um xenobiótico, tá bom? Olha aí, percebe que essas três definições aí já vão ajudar, talvez, vocês a responderem o exercício anterior, tá? Eu vou cobrar na aula e vou abrir essa tarefa lá no NEAD. Vamos passar aqui o próximo. Travou de novo, vamos aguardar. Vamos aguardar. Pronto, tá aqui. Aqui tá como segunda questão, né? Mas nem a segunda questão. Pra gente aqui, seguindo uma ordem, vai ser a terceira. Gente, aqui a ideia é colocar em ordem crescente de lipossolubilidade. Já que a gente estava falando lá do coeficiente de partição óleo em água, lembra lá? Lembra que a gente viu que o coeficiente de partição, ele é muito importante, na verdade é um experimento feito no laboratório, né, que vai nos dizer se uma substância ela é mais lipossolúvel, se ela é mais hidrossolúvel, né? Então, como é um experimento feito em laboratório, então a gente tem um resultado numérico, tá? Por isso que aqui eu apresentei para vocês a substância. Temos três, que é o paracetamol, o AS e a clorpromazina. E percebe que a clorpromazina, né, ela tem um valor de coeficiente de partição muito maior quando comparado aí com o paracetamol e o AS, tá? Então, seguindo essa questão do coeficiente de partição e lipossolubilidade, vocês vão colocar aí em ordem crescente, tá? Fácil, fácil, vamos tirar 10 aí. Gente, aqui lembrando uma coisa, quando a gente estuda coeficiente de partição, vocês viram que acabei de mencionar para vocês que ele é um experimento feito, realizado em laboratório e que gera um número, tá? Algumas literaturas vocês vão ver que esse valor do coeficiente de partição, conforme já mencionei para vocês, acredito em aulas anteriores, ele pode ser convertido para logaritmo, que é chamado de log P, tá, gente? Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês para relembrar, olha, coeficiente de partição. Essa grandeza ela é considerada um parâmetro informativo da tendência, né, da substância X, aí nesse caso uma substância qualquer, uma vez no organismo humano distribuir-se entre as estruturas apolares, ou seja, aí, né, que tem apolares, lembra lá, que tem afinidade por lipídios, nas membranas celulares, por exemplo, e nas soluções aquosas, plasma sanguíneo, linfa e fluido intracelulares. Percebe que esse autor, ele faz aí a relação, ele explica o que é o coeficiente de partição, e ele diz assim mesmo, né, que é um parâmetro muito importante, é informativo, porque vai dizer se a minha substância ela vai ter mais afinidade para estruturas apolares, ou se a minha substância em questão ela vai ter mais afinidade por soluções aquosas aí dentro do organismo, né, como o plasma, né, a linfa e fluidos intracelulares. E aí o que acontece? Esses valores, eles são usualmente tabelados como log de P, tá? Então, ele bota aqui, olha só, isso aqui que vocês têm que prestar atenção para poder responder o próximo exercício. Se o log de P é igual a 0, então, tá, o P vai ser 1. E, portanto, o X tem a mesma afinidade por ambas as fases, ou seja, a substância que eu estou estudando, ela gosta
tanto de água como de gordura. Agora, se ao realizar os experimentos no laboratório, né, e o log de P é menor que 0, então P foi igual a 1, então a tendência de X é de se dissolver preferencialmente na fase que? Aquosa. Agora, quando o log de P, né, for aqui, ó, maior que 0 e não maior que 1, então a substância em estudo, né, substância X, ela é maior, ou seja, a afinidade dela é maior pela fase orgânica. O que é a fase orgânica? O que ele quer dizer, professora? É a fase lipofílica, tá? Aquela que tem afinidade pelos lipídios, que ele chama de fase apolar, tá? Então, quanto maior log P, mais hidrofóbico, ó, um outro termo aí, né? São vários. E às vezes isso confunde muito a cabeça do aluno, né? Falou em lipofílico? Lipo, gordura, fílico, afinidade por lipídios, que é a mesma coisa que apolar, que é a mesma coisa que hidrofóbico, né? Ok? Vamos passar. Então, gente, de posse aí do que vocês entenderam, percebe que eu tenho duas substâncias, o ácido acético e o metanol. E aí, aqui no lado, a gente tem o valor do log P deles. Então, a minha pergunta é essa aqui. Quem é mais lipossolúvel? É o ácido acético ou o metanol? Tá? Vamos responder. Vocês primeiro vão responder, tá? Vamos esperar aqui o slide passar. Parece que ele não quer passar. Aparece aula online, né? Pra ver com problema com o meu computador. Tá travando. Tá, gente? Ok. Bem, a gente vai parar a aula aqui, porque essa parte, relembrando, eu vou tocar na questão do assunto de novo, do coeficiente de partição e outras propriedades físico-químicas que vocês viram aí na farmacologia, né? Principalmente na parte de farmacocinética. E aqui na toxicologia a gente vê na toxicocinética. Então, percebam que todos esses exercícios aí que eu estou mencionando para vocês fazerem são exercícios que vocês interagem comigo em sala de aula, tá, meus amores? Então, por isso que de antemão eu estou pedindo para que vocês realmente façam, para que a gente possa traçar uma boa discussão a respeito aí de conceitos, né, e de propriedades físico-químicas, tá? Dos exercícios propostos, tá bom? Desde já eu desejo a todos aí um ótimo estudo e aí a gente vai voltar aí na próxima aula com essa última parte do slide. Mas detalhe, a gente só vai poder caminhar aí para essa última parte do slide, vocês fazendo aí o exercício, tá bom, gente? Para que a gente possa prosseguir o nosso programa. Um abraço e um beijo a todos.